O auxiliar A-Chip de sua vida passada tinha imenso espaço de memória e habilidades de cálculo. Além disso, para melhor ajudar os pesquisadores, havia até um microscópio que podia ver com precisão até o nível atômico. Durante a sua transmigração, até se conectou com a alma de Leilin, aumentando muitas mudanças insondáveis. Agora parece que, no aspecto da purificação do sangue, Leilin tinha uma enorme vantagem nisso. Afinal, a purificação da linhagem era um processo extremamente preciso, porém tedioso, e esse método era do tipo que representava o menor problema para o Ayahuasca. Não é de admirar que o grande mago Serrum tenha colocado à prova da habilidade de cálculo e análise horrível como seu teste final para obter a técnica de meditação de alto grau. Para Warlocks, com uma forte capacidade de cálculos, eles podem pesquisar sobre as linhagens e descobrir o poder dentro deles. Leilin estava um pouco esclarecido e pensou nos poucos laboratórios de criação que o grande mago de Serrum havia tido. Não importava se fosse o laboratório em Extreme Night City ou de Ilan Gardens, o grande mago de Serrum sempre fizera experimentos em mistura e modulação. Só que não está claro se ele conseguiu no final. Poucos dias depois, sob as sinistras nuvens negras que pairavam sobre o céu, Leilin mais uma vez retornou à Abyssal Moon Forest Academy. Realmente, Leilin olhou para as construções do cemitério e da academia que estavam quase totalmente consertadas quando ele sorriu ironicamente. Bozain, a quem ele matou, era um membro da família Lilitheu, ostentando assim uma forte influência dentro da academia. Embora agora fosse quase impossível para ele saber que foi Leilin quem matou Bozain, havia uma certa chance de risco. Se possível, Leilin nunca iria querer voltar para a academia. No entanto, ele aproveitou o tempo para voltar foi porque ele tinha coisas importantes para fazer. Não há escolha, que pediu a Abyssal Moon Forest Academy para ter os melhores recursos e experimentos laboratoriais. Eu tenho que me apressar e purificar a antiga linhagem e reunir os ingredientes para a poção da serenidade, então eu tenho que voltar desta vez. Leilin estava confiante em sua decepção. Adicionando ao fato que Bozain morreu dentro do avião secreto, devido ao efeito de separação causado pela formação de magia, informação concreta sobre a morte dele teria sido muito difícil para as pessoas no mundo principal para receber. Usar o método mais grosseiro de rastreamento no mundo físico exigia muito tempo. Além disso, Bozain e os outros se esgueiraram, de modo que nem suas famílias sabiam para onde estavam indo. Além disso, Leilin estava correndo de volta pelo caminho. Foi para reunir todos os seus recursos, completar o experimento e sair antes que a família Lilitheu pudesse reagir. Embora existam alguns riscos, de acordo com os meus cálculos e a simulação do A-Chip, eu posso escapar antes que a família Lilitheu reaja. Depois de inspecionar o passe de Leilin na entrada, o macaco de granito que Leilin viu muito em breve permitiu que ele entrasse na academia subterrânea. Depois disso, Leilin nem sequer retornou ao seu dormitório e imediatamente foi até o balcão no ponto de recursos, trocando um grande número de seus Magic Crystals por recursos. Para preparar a poção da serenidade e completar o experimento nas linhagens, os itens necessários eram uma quantia monstruosa. Além disso, muitos ingredientes e itens eram extremamente preciosos, então a Abyssal Moon Forest Academy só os teria. O que fez com que os batimentos cardíacos de Leilin se acelerassem era que, sob as atuais políticas da academia, ele poderia comprar recursos que eram muitas vezes mais baratos que o preço de mercado. Ele já havia ofendido uma grande família magos e não tinha lugar para se esconder. Ele só poderia aumentar continuamente sua força para resolver esse problema. De acordo com o A-Shape, a exigência de um acólito nível 3 para avançar e se tornar um magus do nível 1, é 15 força espiritual. Leilin pensou enquanto ele comandava: inspecione meu status atual, missão estabelecendo. Coleta de dados do host em andamento. A voz leal de Chip entoou. Bip.
Leilin Farlier. Acólito de nível 3, Knight. Força. 3.1, Agilidade. 3.3, Vitalidade. 3.4, Força espiritual. 16.1, Poder mágico. 16. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Status: saudável. Desde que Leilin usou a poção de vingança do sangue para elevar sua força espiritual até os limites, não importa o quanto ele meditasse, ele não poderia aumentá-la nem um pouco. Parece a técnica de meditação elementar que ele recebeu da academia na época, agora estava obsoleto. De fato, muitos magos estavam em tal situação. Sem a técnica de meditação de alto grau, cada melhoria ou avanço exigia uma quantidade enorme de recursos preciosos. Além disso, devido à tolerância do corpo físico, a demanda por sua força foi ainda maior na próxima rodada. Portanto, isso formou um ciclo vicioso. Somando-se ao fato de que eles não escolheram seu modelo de magia inato corretamente, e o modelo de magia necessário para o próximo avanço também foi difícil de encontrar, foi um fator tão grande que interrompeu os passos de muitos magos oficiais. Assim, em toda a Costa Sul, o recém-avançado Rank 1 Magus foi o mais comum. Quanto ao Rank 2 Magus como Silei, eles eram da hierarquia superior, como acontece com outros presidentes de grandes organizações e academias. Quanto ao Magus de nível 3, eles ficaram no topo como uma existência assustadora. No entanto, depois de obter a técnica de meditação de alto grau, Leilin poderia alcançá-los. Minha força espiritual já atingiu o valor exigido. O que vem a seguir é mudar a técnica de meditação e purificar a antiga linhagem e tentar avançar para um Arlok Rank 1. Uma paixão ardente brilhou nos olhos de Leilin enquanto ele acelerava o passo. Após a liquidação dos recursos, Leilin não visitou Croft, mas apenas deixou uma mensagem dizendo que ele entraria em um experimento muito importante e precisaria estar em reclusão para o cultivo. Depois disso, ele despejou todo o seu coração no laboratório experimental da academia. Este conjunto de aparelhos foi feito com vidro vulcanizado e é um mais firme. Leilin olhou para dentro de um grande laboratório de experimentos, com as mãos tocando um conjunto de aparelhos de vidro cor de enxofre. Há também isso. Uma máquina que pode gerar energia negativa 300 vezes mais rápido. Leilin se virou e olhou para dois grandes instrumentos de cor preta na mesa. Ao lado dos instrumentos pretos, havia um item que se assemelhava a um microscópio. No entanto, o efeito multiplicador não pôde corresponder ao de Leilin. Lasca. Leilin alugou especificamente esse laboratório experimental. Normalmente só estava disponível para magos oficiais, mas ele era um potencial magus na academia, então ele ganhou o privilégio de alugar o laboratório experimental por um determinado período. Os experimentos que os magos usavam eram naturalmente melhores que os acólitos, e havia ainda mais garantias na proteção da privacidade. Afinal, os magos oficiais eram professores que formaram a fundação da Academia Abissal da Floresta dos Ossos. Mesmo se fosse o presidente Silei, ele não poderia interferir na privacidade desses professores. Aqueles que foram capazes de se tornar um mago muitas vezes tinham seus segredos e trunfos. Qualquer forma de detecção ou intromissão era considerada uma provocação direta. Nem mesmo o presidente Silei poderia resistir ao poder de todos os professores se eles unissem forças. Claro, sob a consideração de ser cauteloso, Leilin deixou Aiship varrer esta área várias vezes. Ele também usou muitos feitiços de detecção e até alguns que se defenderam do mundo exterior. Comecemos. Leilin acenou com a cabeça e tirou uma pequena caixa de suas vestes. Depois de abri-lo, uma dúzia de pedras vermelho sangue jazia ali, emitindo constantemente uma onda de energia mística. Essas ondas foram então absorvidas pela formação de dispersão que Leilin montou, sem vazar nem um pouco. Não conduziu uma experiência tão intricada por muito tempo.
Espero que minhas habilidades não estejam enferrujadas. A expressão de Lei Lin foi extremamente solene quando ele pegou uma poção roxa. Depois, Lei Lin passou o dia dentro do laboratório. Até mesmo a alimentação diária precisa de ingestão era baseada em poções. Sob a estupenda capacidade microscópica do Aiship consulta do livro da serpente gigante do aluno de Kemoin, o progresso da purificação da linhagem foi bastante suave. No entanto, um dia Lei Lin foi obrigado a deixar o laboratório. Ok. Biki foi mantida em cativeiro por sua própria família. Círculos escuros apareceram nos olhos de Lei Lin e havia uma barba por fazer sob seus lábios. Parecia um pouco decadente. No entanto, um par de olhos brilhava, olhando para a garota na frente dele. A menina tinha uma cabeça de cabelo loiro, seu corpo contorno delicado. Seus lábios eram finos e tinham uma camada de batom vermelho delicioso, adicionando um aspecto mais maduro à sua aparência. Lei Lin reconheceu essa garota. Ela se chamava Hong, um simples nome de uma sílaba. Parecia ser o estilo da cidade natal de onde ela veio. Além disso, ela era boa amiga de Biki e vira Lei Lin durante vários encontros. Porque Lei Lin logo retratou sua expressão e uma expressão calma foi formada. No entanto, sob a máscara dessa serenidade, fez Hong estremecer ligeiramente. É dito que Lei Lin não é apenas um gênio em pocionamento, mas até mesmo seu cultivo em magia também tem um alto talento. Você avançou para um acólito nível 3 antes das 20. Obtendo muitas impressões favoráveis dos professores. Hong mordeu os lábios, enquanto inveja e ciúmes enchiam suas entranhas enquanto ela pensava nas notícias que ouvia sobre Lei Lin. No entanto, esse sentimento foi suprimido muito rapidamente. Hong penteou seus cabelos soltos e sorriu ironicamente, porque ela roubou uma preciosa poção do arco-íris de sua família. Poção do arco-íris. Essa foi uma poção rara que havia desaparecido. Sabe-se para aumentar consideravelmente os efeitos da água Green. A poção do arco-íris que poderia complementar o avanço de um acólito a um mago oficial. Lei Lin bateu os dedos na mesa do círculo no ritmo, o chá perfumado na xícara mostrando ondas. Ele tinha ouvido falar da família de Biki antes. Eles tinham uma história bastante longa. Seus ancestrais também tinham um período de glória, mas eles pareciam cair depois disso. Era diferente com a família Lilithel e outras famílias grandes. A família de Biki era apenas pequena. Por enquanto, os anciões eram apenas acólitos de nível 3, mantendo o artefato mágico e os tesouros de seus ancestrais, que poderiam temporariamente ter o poder de um mago oficial como autodefesa. Pode-se ver que tal família realmente teve a esperança de criar outro mago oficial para continuar a glória de sua família. Quanto a Biki, como um dos herdeiros que havia sido totalmente alimentado pela família, não apenas ela havia traído sua família, mas também roubara o tesouro da família. Mesmo se ela foi morta no local, não foi uma coisa estranha. Biki é apenas uma novata do nível 2. Ela roubou para Fai. Lei Lin pensou no cerne da questão e perguntou imediatamente. Como esperado, a raiva encheu o rosto de Hong. É para Fai. Originalmente, Biki planejava fugir com ele depois do roubo, mas Fai estava enganando ao tempo todo. Hong estava fumegando, aparentemente se sentindo injusto por sua amiga. Depois de obter a Rainbow Potion, Fai imediatamente a deixou para trás e se juntou à família de flores Redwood.